Boa tarde, né, novamente. Agora me mandaram esperar de novo. Eu tenho vários sinais que chegam lá de cima. Pode. É quase assim uma entidade, sabe, que manda a gente fazer as coisas assim. Então, boa tarde, né? A gente voltou agora do almoço. Estamos já um pouquinho avançado no horário da programação. Então, a ideia desse workshop era apresentar um pouco para vocês o que a gente está fazendo de pesquisa, né? Porque acho que é importante também, né? Nós estamos aqui promovendo o workshop, o evento, tudo, né? Mas também a gente gostaria de apresentar para vocês de forma bem breve, né? Bem sucinta. A gente não vai avançar muito, porque a gente quer muito ouvir o Roland, né? Ver a história do que ele vai apresentar aqui para nós, do lançamento do livro. Eu até coloquei aqui a minha versão do livro, quem quiser olhar também, né, pode ver tudo. Então, eu trouxe aqui também. A nossa ideia é apresentar para vocês um pouco o que o LAEME recentemente está fazendo, né, como estamos as pesquisas, né. Então, aqui vocês têm acesso agora, se minimizar ali, ao nosso site. Aí, né, as últimas notícias, aqui vocês vão ver também quem somos, né, última notícia é nosso evento, mas se puder pôr ali no eixo de pesquisa, Larissa, né, recentemente a gente conseguiu então organizar o site do laboratório, também a gente conseguiu fazer as redes sociais, né, para estar divulgando as pesquisas. A gente criou, eu falei um pouquinho no primeiro dia, esses 3 eixos que a gente acha que norteia muito, né, pensar a migração, pensar a política migratória, e não só política migratória, mas pensar a migração em termos teóricos e metodológicos também, né? Que eu acho que a gente vem fazendo isso esses 2 dias de forma muito interessante, né? Que a gente pode pensar em eixos comparativos, em termos conceituais, né? Que a gente vem avançando, né? Pensar as migrações não só das suas formas mais rígidas, né, de resultados também, mas pensar essas mobilidades, as imobilidades das migrações, né, que como a gente também trabalhou no conceito da espera, e outros marcadores sociais de diferença, que eu acho que isso que veio aparecendo muito, né, no nosso seminário, como as questões interseccionais estão presentes, né, dentro dos debates, né, de migração. Então, a gente falou de gênero, a gente falou muito das questões raciais, como elas entrecruzam, né, a questão de classe também estava presente, né, na fala ontem da Bela, que ela disse várias vezes, há uma guerra contra a pobreza, né? Então, o que é a pobreza, se não questão de classe social? Então, esses marcadores vêm cruzando muito todos os debates aqui. Então, por isso, a gente deixa também, a gente vem observando e quis destacar, né, como um eixo de pesquisa do nosso laboratório, com esse olhar para as crianças também, que é uma questão da geração, né? Os olhares interseccionais vão olhar para gênero, para raça, para etnia, para questões geracionais, né? Então é importante a gente perceber como esses marcadores vão entrecruzando, né, com a questão migratória e marcando os migrantes de diferentes formas nos seus caminhos. Então aqui também a gente tem as nossas publicações que a gente fez já, né, são trabalhos que fizemos desde o começo do laboratório, né? Então, é um laboratório que tem mais de 10 anos, 11 anos, que ficou um pouco parado durante a pandemia de Covid-19, né? Por razões óbvias, né? A gente estava mais sobrevivendo do que conseguindo fazer as pesquisas. Então, a gente conseguiu, esse ano, realmente, mais efetivamente, retomar. Então, a gente conseguiu organizar um espaço para a publicação das pesquisas também, que já tinham sido feitas e para as que vão vir agora. E os nossos projetos, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais, né? As meninas vão estar se desdobrando um pouco mais, e logo a gente vai abrir também para uma conversa, para a gente estar conversando com vocês. Então, a gente tem em andamento, hoje em dia, esses projetos, né, 2 projetos principais, e temos também um de extensão,
que é sobre políticas migratórias locais, em perspectiva comparada, aqui do Distrito Federal, Lisboa e Barcelona. Então, um dos objetivos do nosso evento também é essa conversa, esse diálogo, né, desde o princípio. Temos também essa outra pesquisa também em andamento, né, já mais para finalização também, de políticas migratórias em perspectiva comparada com países do sul da Europa. Então, tem uma é com foco mais local, ou outra é com foco um pouco mais aberto. E temos um projeto de extensão aqui pela universidade, né, que está sendo tocado pela Larissa, então, que nos ajuda também, além da organização, também é pesquisadora do projeto, né, muito bem executada. Então, que é um projeto de acolhimento de refugiados, migrantes e apátridas na Universidade de Brasília, né. A ideia é mapear um pouco como que está os migrantes que estão aqui na universidade, como nos cursos, né, a gente consegue fazer isso pelo SIGA, que é o sistema da universidade. Então, a ideia é que a gente tenha isso, um panorama um pouco dos migrantes que estão aqui na nossa própria universidade. Muitas das vezes a gente está falando de fora e não sabe o que nós aqui, né, na casa, qual é o perfil do migrante que temos aqui na casa. E hoje em dia, com o sistema, né, novo que foi se implementado há pouco tempo, é possível a gente ter esses dados mais bem organizados e tabulados e tudo. Então, esse é um pouco esse objetivo. E aí a gente tem as perguntas, né? O LAEM é aberto para quem quiser pesquisar, se voluntariar para estar nas pesquisas, né? A gente é aberto, mande-nos um e-mail. Sempre precisamos de pessoas. Temos de vez em quando editais de bolsas de PIBIC, de iniciação científica também, né? Mas é um projeto aberto que quer acolher quem quiser estudar migrações e refúgio. E a gente coloca também as nossas notícias que vão surgindo. Mas eu vou passar a palavra para a Zaquia e para a Jaqueline, porque elas vão mostrar para vocês bem rapidamente como está o avanço das pesquisas, e depois também a gente já abre a palavra para a gente fazer essa rodada mais de conversas, e se surgirem também perguntas que talvez se queira ter feito para algum outro pesquisador, a gente tem essa possibilidade também, né? Não precisa ser só uma pergunta aqui para a mesa. Se a pergunta de ontem não surgiu só hoje, ela pode também ser agora esse momento até o livro dessa conversa. Ah, que bom. Vou passar a palavra. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, a Tânia já falou, né, bastante sobre o LAEM, então não vou me delongar nisso, até porque a gente atrasou um pouquinho a nossa agenda. Vou entrar especificamente nos projetos que nós estamos desenvolvendo e um pouco da intenção desse momento, né? Acaba que é um formato um tanto inovador para encontros acadêmicos, né? Colocar um workshop assim, porque a nossa intenção, de fato, é consolidar redes, ouvir as experiências dos participantes, como eu disse na mesa de abertura, mais do que espectadores, nós queremos, de fato, que vocês sejam partícipes e colaboradores do processo. E aí reforço o convite que a Tânia fez a todos. O LAEM é um espaço aberto, é um espaço acadêmico. Sintam-se convidados a entrar em contato conosco, a participar das pesquisas, sejam via editais ou sejam também como voluntários. São todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, pode colocar... Ah, está aqui, né? Bom, então, já fizemos essa primeiro apanhado do LAEM, os nossos objetivos. Aproveito para mostrar, a gente tem um folder que foi junto da pasta, então, quem tiver curiosidade para saber maiores informações, aqui também tem os nossos canais de contato, agora nós estamos super chiques. A gente não tinha nada, agora a gente tem site, tem Instagram, tem um monte de coisa, olha só. Avançamos bastante aí nos últimos meses. Bom, o LAEM, atualmente, ele tem 2 pesquisas estruturantes de iniciação científica, além da pesquisa de extensão. As nossas
bolsistas e parceiras, né? A Larissa, a Sara, levantem a mãozinha aí, meninas. A Júlia, vocês já viram que ela fica transitando aí com o microfone. Elas estão conosco ativamente nos 3 projetos, né? 1 de extensão e 2 de iniciação científica. E nós vamos fazer hoje um recorte sobre os 2 projetos de iniciação científica, o que a gente tem feito, como que a gente tem trabalhado esses projetos. Tânia falou brevemente, então, um trata de políticas migratórias locais, ambos os projetos em perspectiva comparados, um é local e o outro nacional, Brasil DF, Portugal Lisboa, Espanha Barcelona, e para o nacional a gente ainda teve, né, o professor Leonardo inseriu mais 2 países aí de presente para a gente, que é a Itália e a Grécia. Então, é um desafio muito grande. Ambos os projetos estão em desenvolvimento. Então, por isso a ideia de um workshop, porque mais do que trazer resposta a vocês, nós vamos apresentar o que nós já conseguimos fazer, compartilhar com vocês os desafios da pesquisa. A gente está aqui diante de inúmeros pesquisadores, uns com mais, outros com menos experiências, como os meninos da graduação, mas eu tenho certeza que talvez os desafios que foram colocados a nós, e têm sido colocados a nós, pode já ter sido superado por algum de vocês. Então, a gente quer muito abrir esse microfone para que vocês tragam as experiências e possam indicar possibilidades teóricas, metodológicas, para a gente avançar nas discussões que são colocadas. Bom, esses 2 projetos, eles estão no LAEM, um fomentado pela FAPDF, que financiou o evento, o outro pelo CNPq, e, em paralelo, nós que também somos do OBMIGRA, e o OBMIGRA é o primo rico do LAEM, a gente... o OBMIGRA também tocou uma agenda parecida, então nós trabalhamos bastante em parceria. A Jaqueline está aqui conosco, vou passar o microfone para ela daqui a pouco, ela vai apresentar um projeto encabeçado pelo OBMIGRA, em parceria com a LAEM, que também suscitou, né, levantar as políticas migratórias em perspectiva comparada, no nível nacional, estadual e local. Bom, e aí, nós temos hoje um mapeamento, precisamos avançar do ponto de vista teórico e metodológico, e aí já quero agradecer a todos os palestrantes e os participantes do evento, porque várias falas aqui já trouxeram inúmeras reflexões importantes, a começar pela mesa de abertura, pela palestra de abertura do professor Dominique, quando ele nos faz a seguinte questão: como comparar o incomparável? E é isso, né? Se a gente está trabalhando com uma perspectiva comparada, a gente está o tempo inteiro lidando com a dificuldade de criar mecanismos, estabelecer mecanismos metodológicos, analíticos, para estabelecer alguma comparação que seja, já que é isso que a gente se propôs nessas pesquisas. Então, esse é um enorme desafio, e a gente está ainda no início desse desafio, então vai ser muito importante ouvir todos vocês. O LAEM e o OBMIGRA, a gente tem investido em 2 frentes dentro do campo das políticas migratórias, que a gente chama de políticas de fluxo e políticas setoriais. Nós já falamos um pouquinho também nas outras mesas em relação a isso. As políticas de fluxo, que dizem sobre vistos, entradas, residências, e as políticas setoriais, que falam especificamente sobre a integração desse sujeito, dessa pessoa migrante. Então, a gente está falando de política de trabalho, de política de saúde, de política de educação. Ontem nós tivemos isso de uma forma muito clara na mesa da professora Sônia com o professor Leonardo, né, como que, por exemplo, em Barcelona, na Espanha e na Europa, já se tem algumas políticas de integração mais consolidadas, embora questionamentos em relação à política de fluxo. Aqui no Brasil, a gente vê uma outra perspectiva, né, a gente avança, inclusive no que se refere em evidências, há políticas de fluxo, mas as políticas de integração estão bastante atrasadas nesse processo, desde a elaboração e da divulgação de evidências, até mesmo de fomentar e de criar essas políticas. Então, um primeiro passo que a gente buscou foi fazer um mapeamento e um levantamento do que se tem de políticas. E é isso que a gente vai mostrar. A Jaqueline vai falar um pouco sobre isso agora. E aí, na sequência, a gente abre a fala para vocês. Muito obrigada. Oi? Funcionou. Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo Jaqueline. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito nervosa. A gente é uma plateia muito qualificada, assim, eu quero me colocar na condição de uma aprendiz, uma estudante, tá? E estava muito feliz com o convite do LAEM, muito feliz com a oportunidade de estar aqui, mas confesso que dá um nervosinho.
Rapidamente, a minha área de pesquisa, na verdade, eu trabalhei no mestrado e no doutorado com políticas de ingresso para migrantes e refugiados na universidade. Então, esse sempre foi assim o meu tema de interesse, né? Fiz pesquisa de campo no mestrado, no doutorado eu investiguei também alguns programas nesse sentido em outros países, e aí eu acabei no OBMigra um pouco dentro desse contexto, assim, né? E aí fui pesquisadora durante um período dentro dessa pesquisa específica, né? A gente fez algumas atividades com o LAEME, então eu vou aproveitar, né, esse espaço para contar um pouco para vocês de como foi esse processo. Aí, eu tenho que passar. Passou. Foi. Tá. Então, esse trabalho, o que foi feito? Né? Um levantamento exploratório e descritivo, tanto em relação a políticas de fluxos setoriais, como a Zakia falou, em 2 eixos. No primeiro momento, a gente olha Brasil, e aí tenta olhar para os 3 níveis federativos, tenta olhar, né, para federal, estadual e municipal, óbvio que não na sua extensão, né, em nível municipal, com um recorte bem limitado. E depois, também, em termos de Portugal e Espanha, a gente vai olhar, então, para 3 itens, né, que está relacionado à política de fluxos, alguns aspectos, políticas de inserção e questão de estruturas de gestão e governança. A ideia foi fazer exatamente isso, né, um grande mapeamento, tentar juntar, de alguma forma, toda essa informação e fazer um raio-x assim, mais objetivo, né, para a gente conseguir olhar e ver como que essa informação está sendo disponibilizada, né, enfim, e também como que a gente pode, a partir disso, pensar nas políticas públicas. E aí, com relação aos aspectos mais metodológicos daquilo que, né, do que foi feito nesse trabalho, basicamente a gente usa informações que estão nos sites de governo, né, sites governamentais, então fontes públicas e também textos normativos. E aí a gente já tem uma questão, né, a gente vai estar trabalhando com aquilo que é a informação disponibilizada. E essa informação a gente sabe que muitas vezes ela é uma informação muito precária, assim, né, uma informação daquilo que o cidadão simplesmente consegue acessar do ponto de vista, né, pegar do site, entrar e procurar aquilo que tem de informação, aquilo que aquele determinado ministério, aquilo que aquele governo estadual, municipal está fazendo. Então, a gente já consegue ter algumas questões assim a partir disso, né, de como que está sendo disponibilizada essa informação. E aí também consultamos, claro, algumas fontes acadêmicas, produção técnicas e outros veículos de notícias, por exemplo. No caso da pesquisa, né, do LAEME, as meninas também falaram um pouco que trabalharam, né, com questões de sociedade civil e outras organizações, então também utilizaram essas mídias. E, dentre essas dificuldades, então, além da questão da disponibilidade dessa informação pública, né, de uma forma acessível, que você não precise, por exemplo, buscar uma lei de acesso à informação ou outro tipo de mecanismo, a gente também tem uma dificuldade muito grande em controle. Assim, você tem lá num site de um determinado ministério do governo, está né, disponível que foi feito um determinado programa, ou ele foi iniciado, ou ele foi... Mas até que ponto, onde é que ele está, se parou, se foi adiante, se não foi. Então, como que esse tipo de informação ela é ou não atualizada, né? Então, isso foi muito difícil. Você tanto Brasil, Portugal e Espanha, a gente, né, mapeou isso, e aí você, às vezes, encontra lá uma informação, mas você não sabe em que situação aquela política pública está no momento atual, né? Você não sabe os mecanismos de monitoramento, você não sabe os mecanismos de avaliação, se eles foram ou não implementados e aplicados. Então, essa foi uma das grandes dificuldades que a gente encontrou. E também, né, as meninas comentaram um pouco assim a questão da língua, né? Muitas vezes para você buscar em outros sites, por exemplo, Barcelona, né, a maioria dos sites governamentais no idioma catalão, então ali também uma limitação de conseguir encontrar essa informação para a gente poder estudar essas políticas. Então, foram algumas das limitações. E aí, no âmbito nacional, então, o que a gente buscou mapear? Um mapeamento das estruturas administrativas do Poder Executivo que têm competências para formular e implementar políticas públicas com foco em inserção né, de imigrantes, solicitantes e refugiados. Então, todas as estruturas, tanto em nível federal, estadual e municipal, e também os programas, políticas, iniciativas, enfim, aquilo que a gente conseguiu mapear dentro dessas informações, dentro das áreas, né, de saúde, educação, trabalho e assistência social. E aí já vou apresentar, então, algumas das informações que a gente mapeou com relação
a questão, né, a gestão e governança. Então, as estruturas administrativas, as competências, né, vinculadas em termos de migração. Quando a gente olha para o nível federal, você tem as estruturas muito concentradas, em termos assim mais formais. Essas estruturas em alguns atores, sobretudo nos atores que estão vinculados a fluxos. Então, MJ, MRE, e aí, claro, os órgãos colegiados ali vinculados. Então, dentro dessa característica de fluxo, você tem ali uma competência, né, mais formal, mas aí, quando você vai para as competências dos ministérios que estão atuando dentro das áreas mais setoriais, aí você já tem uma pulverização muito maior. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento, né, Assistência Social, você enxerga a migração já está misturado com outros grupos vulneráveis. Então, as competências lá dentro do Ministério, ela está misturada um pouco assim dentro daquilo que é outros grupos, por exemplo, né, questão LGBT ou outros grupos. E aí você também não consegue identificar muito bem como que é essa competência com relação a migrante, por exemplo. Aí você tem também Ministério da Saúde e outros ministérios, aí você tem outras estruturas, às vezes, também, muito distintas. Um comitê, um conselho, assim, alguma coisa muito mais pulverizada dentro dessas competências. E qual que é um problema, né, que a gente vai identificar com relação a essas competências em matéria de imigração tão pulverizada, muito pouco coordenada e muito pouco articulada entre si. Bom, primeiro você tem uma margem muito grande de arbitrariedades, né, como o colega falou ontem, assim, né, o Ministério, né, simplesmente se autoriza a burlar uma competência, né, a simplesmente buscar uma autoridade que eventualmente ela não estava, porque essa competência ela está legalmente assim uma competência muito aberta, e ao mesmo tempo você também tem essa dificuldade de entender, inclusive juridicamente, de que órgão é responsável por tais e tais medidas. Então, como você aciona, por exemplo, algum instrumento jurídico ou outro tipo de mecanismo para você fazer valer com que determinadas políticas sejam, de fato, implementadas, sobretudo nas áreas, né, de integração. Então, é uma competência essas competências são muito pulverizadas, muito abertas, muito amplas, e aí você também tem essa limitação, né? Sobretudo, a DPU diz que é dever do município, o município diz que é dever do Estado, o Estado diz que é dever federal, então você tem toda essa dinâmica. E aí, com relação às políticas de inserção, dentro desse mapeamento nos ministérios que foram feitos, ontem, quando eu fui parar nesse slide assim para ver, eu falei, nossa, eu coloquei em um slide as políticas de inserção em nível federal. E, assim, não é um slide porque eu resumi muito, é um slide porque, quando você vai para essa fonte, é isso que você encontra. Então, quando a gente olha, assim, em termos, por exemplo, de políticas de inserção. Bom, em termos de saúde e assistência social, você tem essa extensão das políticas e dos equipamentos para migrantes e refugiados, mas você ainda não tem, em nível federal, uma diretriz, né, mais clara, mais evidente ou mais construída de como que isso vai se dar. Em termos de saúde, por exemplo, no ano de 2023, a gente encontrou a criação de um comitê dentro do Ministério da Saúde para elaborar a política nacional, né, de saúde para a migração. E aí você teve também esse ano uma nota técnica, então, com orientações aos gestores. Mas, basicamente, dentro do site do Ministério da Saúde, quando você procura, você tem essas duas ações. E aí, depois de 2023, quando esse comitê foi criado para pensar e desenvolver essa política nacional, você também não consegue acompanhar, você não tem informação de onde isso parou, se continuou, ou como que está esse tipo, né, essa política específica, por exemplo. Isso de Ministério da Saúde. Aí, quando você vai para o Ministério da Educação, aí, né, a professora falou hoje de manhã do parecer. Então, você tem, no Ministério da Educação, você olha lá, você tem uma resolução vinculada à matrícula, a questão da matrícula, e uma regulamentação que vai regulamentar essa resolução. E aí você tem um curso destinado a professores da educação básica, né, um curso sobre acolhimento de imigrantes e refugiados. E é isso. Ontem a professora também falava muito da questão, né, da questão das matrículas, né, precisa cumprir metas para ter o selo e etc. Então a gente tem esse movimento, né, mas você não encontra mais nada nesse sentido. Com relação à educação superior, a gente tem, então, acho que um movimento muito grande das cátedras, né? Então, você tem ali uma série de políticas vinculadas à questão de acesso ao ensino superior, né? Revalidação de diplomas. E, enfim, basicamente, quando a gente olha para o cenário federal, é um pouco isso. Enfim, vou passar para...
No relatório completo, né, vai ser um relatório completo desse estudo que a gente, né, vai mapeando isso bem mais, de forma mais aprofundada também, depois vocês podem conferir. Quando a gente vai, então, para o nível estadual, aí o que a gente mapeou? Em termos de gestão e governança, 2 itens. Né? Primeiro, se existem conselhos ou comitês dentro do âmbito estadual e se existe algum tipo de política ou plano. E aí, dentro das 26 estados e DF, 17 estados têm algum comitê ou conselho que é destinado a tratar da temática da migração, refúgio. 10, então, não possuem. E aí, em termos de políticas ou planos, 13 estados possuem, 4 em desenvolvimento e 10... Eu agora não sei se esses 10 que não possuem comitês e os 10 eu não tenho certeza, depois tem que olhar o relatório completo. Mas, enfim, mais ou menos um pouco nesse sentido. E aí, dentro da estrutura estadual, também a gente tem esse fórum, né, que é um fórum que reúne os conselhos e comitês, e aí representações né, de governo estadual e de sociedade civil e outros espaços para discutir essas políticas no âmbito estadual. E aí, rapidamente, assim, também, com relação ao nível estadual, a gente pesquisou dentro dos sites, né, com relação à existência de políticas de inserção, de integração dentro dos estados. Com relação à assistência social, por exemplo, uma coisa que a gente identificou foi alguns estados específicos que têm centros de referência, centros de acolhimento. 3 deles que chamaram a atenção... Na verdade, foram 3 que a gente identificou: Paraíba, Paraná e Pernambuco, que são centros, então, vinculados não ao município, mas ao estado. E aí, depois, a gente tem na região norte, né, os centros de triagem, aqueles centros mais vinculados à operação acolhida. E, assim, basicamente, foram isso. E aí, educação, por exemplo, a gente foi identificado um estado, o estado do Ceará, que também tem uma portaria vinculada à questão da matrícula, e vários outros, assim, com algumas iniciativas pontuais também com relação à matrícula. Por exemplo, Paraíba fez um trabalho lá com de matrículas de indígenas Uarau também, nesse sentido. Enfim, aí tem, né, alguns estados onde foi identificado essas outras políticas de integração em nível, né, de saúde, integração socioeconômica, mas aí também vou passar para não me alongar. E, por fim, nível municipal, rapidamente, obviamente, são muitos municípios, então, o que foi pego, assim, para fazer esse trabalho especificamente foram os municípios que estavam dentro da Rede Nacional de Cidades Acolhedoras e um levantamento que o Ministério dos Direitos Humanos fez também sobre municípios, a existência de estruturas administrativas e também sobre políticas. E aí foram 58 municípios, todas as capitais, e aí mais esses 32 municípios que foram escolhidos, assim, como destaque para olhar, ver se há esse tipo de estrutura ou de política. E aí, o que a gente encontrou é isso: 32 cidades com colegiados, algum tipo de organismo, órgão, né, 2 em desenvolvimento e 24 não possuem. Muitos desses colegiados eles estão, então, vinculados a secretarias que têm a ver ou com direitos humanos ou com populações mais vulneráveis. Então, muito difícil ter algum conselho, algum comitê específico para a questão migratória, mas ele está ali um pouco diluído dentro dessas outras pautas. Aí, 20 cidades com políticas ou planos, 8 em desenvolvimento e 30 não possuem. Então, foi um pouco isso. E aí, agora, eu queria citar que o professor hoje trouxe de manhã sobre a Munic, né? E aí, fiquei muito feliz de ver, né, as novas promessas da Munic que a gente vai ter agora no próximo ano. Porque eu trouxe aqui, rapidamente, os dados da Munic de 2018, que trouxe, então, um pouco desse olhar dos municípios. E aí, dentro daqueles... Na próxima, né, a gente vai ter muito mais informação, muito mais dados, muito mais questões interessantes para a gente pensar a partir dos municípios. Mas, naquele ano, foram esses 4 itens que foi, né, dentro das perguntas para os municípios para a gente identificar esse tipo de atividade e programa de acolhimento. Então, 48 municípios responderam que tinham cursos de português, 25 que ofereciam algum tipo de acolhimento bilíngue, 58 que tinham equipamentos de abrigamento, e 63 que tinham os CRAs. Então, foi um pouco disso, né? Hoje de manhã, o Gustavo falou bastante, né, sobre as próximas, as próximas informações e dados que a gente vai ter a partir, né, dessa nova pesquisa. Mas, enfim, como a gente trouxe, né, um pouco daquilo que foi de 2018. Aqui acho que eu vou passar também.
Rapidamente, só porque nós estamos no Distrito Federal, né, esse evento foi financiado pela FAPDEF, nós temos avançado na compreensão das políticas locais para o Distrito Federal. Então, nesse slide, que é uma pesquisa tocada pela nossa bolsista Sara, nesse slide ela levanta tanto os marcos normativos como os programas e iniciativas vigentes, seja no nível governamental, seja também iniciativas da sociedade civil, de ONGs e de organismos internacionais. Então, a gente mapeou algumas iniciativas e algumas normativas e alguns programas, e, novamente, também sei que tem alguns servidores do DF aqui presentes, sintam-se convidados para trazer mais informações, vocês que estão na ponta, vai ser muito bom poder ouvi-los, e dizer também que, recentemente, a gente teve aí, promulgada a política migratória para o DF, que foi um avanço e um ganho super importante, não tem nem 2 meses, se não me engano, é super recente, e nós ficamos muito felizes com isso. Acho que foi um avanço enorme para o Distrito Federal e, com certeza, pode influenciar e reverberar em todo o país. Bom, e agora a gente vai passar para as iniciativas internacionais. Já vou terminar, gente. E aí, só para dizer também, essa pesquisa, né, no nível nacional, ela foi realizada por uma outra pesquisadora, né, a Diana, ela não pôde estar aqui com a gente, então eu apresentei um pouco daquilo que ela fez, né, tudo isso com orientação do professor Leonardo, né, da Sara também, que contribuiu na pesquisa. E aí foi um pouco desse mapeamento. E aí, por fim, eu vou trazer só alguns destaques bem rapidamente sobre aquilo que foi pesquisado mais em nível internacional. Então, Portugal e Espanha. Acho que ontem a gente já teve, né, uma exposição brilhante assim, sobre o contexto europeu, né, as influências da União Europeia, né, no fechamento das fronteiras, na dificuldade, né, de vias legais de imigração. Então, acho que já ficou bastante evidente ontem com as discussões no nosso dia. E aí só vou trazer alguns, né, bem rapidamente, alguns pontos que eu separei. No internacional, então, no Portugal e Espanha, a gente trouxe algumas marcos legais e medidas de fluxos, políticas de fluxos, autoridades em matéria migratória, né, aspectos de gestão e governança, instrumentos de políticas públicas e também, então, mapeamento de algumas políticas e programas de inserção, sobretudo em saúde, educação, trabalho e acolhimento, e também de retorno. Então, foi isso que foi feito. E aí, com relação a Portugal, o que eu ia chamar a atenção, né, é justamente essa questão, né, que o país está vivendo agora, num momento de mudança assim, dentro da sua estrutura institucional. Durante muito tempo, né, Portugal foi um país que a sociedade civil pediu muito, né, a extinção do órgão que era relacionado, vinculado e responsável, competente pelas questões de processamento de pedidos de refúgio, processamento de pedidos de residência, que era o SEF, né, o Serviço de Estrangeiros, um órgão muito vinculado às questões de segurança, às questões de, enfim, de seguridade nacional. E aí, no ano passado, então você tinha, assim, né, uma separação muito clara, muito evidente daquilo que eram as competências relacionadas a processamento, né, de pedidos de residência, a vistos, né, vistos não, mas, enfim, pedidos de residência, e as questões de integração. Eram dois órgãos, né, separados, o SEF e o ACM, que tinham essas competências mais concentradas dentro dessa divisão, né, de controle de fronteiras, de fluxos e de políticas setoriais. E aí, no ano passado, depois de muito tempo, né, vem essa proposta do governo de fundir, digamos assim, essas competências e trazer uma mudança bastante grande institucionalmente dentro desse órgão, né, com a criação da Agência, né, para Integração, Migrações e Asilo. A AIMA foi criada recentemente, foi ano passado isso, e é uma mudança assim, bem importante assim, dentro do sistema de imigração português, sobretudo por um afastamento, né, de algumas das funções policiais. Então, num primeiro momento, você tem ali uma reestruturação administrativa, de uma tentativa de afastar, né, essas funções policiais dentro dessa nova agência, e também integrar, né, as competências, né, e as atividades relacionadas à integração de fato mesmo. Mas aí, assim, essas mudanças, né, para quem está acompanhando assim, o cenário, está causando uma série de problemas, está uma situação bastante complicada do que tem acontecido, né? A agência ela herda mais de 500 mil pedidos assim, de residências, né, para processar, então uma série de situações
de situações envolvendo essa mudança em termos administrativos. E aí, logo que a gente tem também a mudança do governo agora, a gente tem um novo plano, né? E aí, por isso que eu vou falar, um novo plano de ação para as migrações. E ele traz uma série de questões para serem pensadas. Com relação, então, à política de fluxos, rapidamente, 2022 foi uma das principais alterações mais recentes, né? Ontem a professora também falou assim, quem são os desejáveis, né? Como é que estão os desejáveis dentro do contexto português. E aí a gente tem algumas alterações. A primeira foi em 2022, então você tem a criação desses vistos para nômades digitais, então dentro dessa perspectiva assim muito grande de, né, incentivar essa entrada de nômades digitais, trabalhadores remotos, né? Também foi criado um visto específico para a procura de trabalho, então a possibilidade da pessoa, né, pedir um visto dentro desses mecanismos também, né, desses mecanismos também de promover uma entrada regular, então um visto criado especificamente para a pessoa ir procurar trabalho, fica 6 meses com uma autorização de residência para estar dentro do país, se não encontra trabalho, faz o quê? Volta para o seu país, né, para onde que vai. E aí, esse ano, logo na mudança de governo, então a gente tem uma outra situação muito complicada, né, que foi uma situação de extinção do principal mecanismo, gente, de regularização migratória, né, que estava sendo utilizado, que é utilizado há muitos anos por muitas pessoas em Portugal. A manifestação de interesse é um mecanismo que muitas pessoas que vão para Portugal entram como turistas, e aí, depois de turistas, elas seguem uma série de requisitos e aí conseguem se regularizar por conta desse instrumento específico. Normalmente, né, você tem ali que você paga durante 12 meses, você se inscreve no programa de seguridade social, né, do país, aí você paga, né, 12 meses dentro do sistema, e aí você consegue ter a sua entrada considerada como legal, digamos assim. E aí você pede esse tipo de regularização migratória e aí consegue. E aí, simplesmente, na mudança de governo, a primeira coisa que foi feita, uma das primeiras medidas foi essa, eles suspenderam, simplesmente extinguiram uma legislação que vem embaixo, né, uma legislação que extinguiu essa possibilidade. Então, quantas pessoas, né, que elas contavam com esse mecanismo para poder se regularizar, quantas pessoas que estavam dentro desse processo aguardando a possibilidade de se regularizar por conta desse mecanismo, né, agora você gera uma insegurança jurídica assim, tremenda dentro desse contexto assim, né, de dificuldades mesmo de criar barreiras e mecanismos para as pessoas se regularizarem. Logo depois, né, a mudança de governo, essa é uma das principais medidas, e aí você tem também já um novo plano, né, de ação para as migrações, que ele também traz todas essas medidas assim, de dificuldades e de barreiras, tanto para a regularização, né, e aí toda uma outra lógica de integração também dentro dessas medidas. E aí, com relação a... Eu vou passar já para não me alongar. A gente também fez algum mapeamento, né, de alguns serviços, algumas políticas em termos de inserção, e aí vão estar também, né, isso depois disponível. E aí, com relação à Espanha, eu vou chamar a atenção no que a professora já falou ontem, né, já trouxe várias questões para a gente pensar, mas sobre três itens rapidamente, né? Primeiro, o padrão municipal, né, que a professora falou ontem também, um mecanismo super importante. Todas as pessoas, mesmo independente da sua condição migratória, se cadastram dentro desse registro e conseguem ter acesso aos serviços sociais, então é algo muito importante dentro do sistema de imigração espanhol. A questão do arraigo, né, o arraigo que é um mecanismo de regularização também. Hoje são 4 tipos, né? Ontem a professora falou do arraigo social, que é muito usado quando você consegue comprovar uma espécie de alguns vínculos, né, dentro do país, mas você também tem outros tipos, né, que recentemente foi criado em relação à formação. Então, a pessoa consegue tentar se regularizar se ela conseguir algum tipo de vínculo para estudo dentro do país. Então, foi uma mudança recente também. E que é bastante interessante assim, da gente ver e pensar. E, por fim, a questão das comunidades autônomas. Né? Quando a gente fala em integração, acho que não tem como deixar de falar o quanto que muitas dessas políticas de integração elas estão sendo colocadas e pensadas dentro desse outro espaço. Então, você tem uma série de legislações e mudanças, né, que elas vão se dar a partir dessa realidade local, né, sobretudo das comunidades e dos ayuntamentos, que são, né, um pouco as estruturas administrativas onde essas políticas são desenvolvidas. E aí, eu acho que é isso, né? Acho que você vai passar para outra parte. Enfim, mas depois fica também o convite para vocês conferirem esse material. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Bom,
Bom, pessoal, nós já vamos abrir a palavra, mas antes a gente queria mostrar um trabalho que nós temos feito no LAEM, que a gente gostaria de compartilhar também de forma bem incipiente, que acabou originado a partir do levantamento das políticas migratórias, né, e dos enfrentamentos relatados pela Jaqueline, pela Diana, por nós lá, pelas bolsistas, de identificar essas políticas, de identificar onde encontrar essas políticas e de entender a importância da gente ter essas informações acessíveis para as nossas pesquisas e para as políticas públicas de modo geral. Então, ao fazer esse levantamento, esse mapeamento, essa busca, nós começamos a criar uma base de dados de políticas e de legislação e de normativas. E a ideia dessa base de dados, né, é, quem sabe, virar um data migra, um data LAEM BI, mas aí não com dados dos imigrantes, mas com políticas, porque a gente entende que isso pode colaborar sobremaneira o trabalho de pesquisa, o trabalho de investigação, porque cada vez que se faz uma pesquisa migratória, nós, pesquisadores, temos que ir lá buscar. Por exemplo, eu trabalho com educação, tenho que procurar qual é a resolução, qual que é a lei, qual que é... Então, a ideia é integrar e colocar isso tudo no mesmo ambiente e que as pessoas possam fazer filtros, possam customizar ali as análises necessárias para poder elaborar suas pesquisas, tendo o marco legal mais acessível, né? Ao contrário de passar por todo o enfrentamento que nós temos passado, de buscar em inúmeros sites, alguns que não têm plugin para tradução, então a gente se depara com catalão e ninguém fala catalão aqui, enfim, né? Quando é uma língua mais próxima, que a gente tem mais familiaridade, tudo bem, mas e quando não é? Então, essa iniciativa que nós temos desenvolvido no LAEM, que está de forma bastante incipiente, mas, quem sabe, não pode ser um potencial aí para maior desenvolvimento, é de fomentar uma base, um BI de políticas migratórias. E aí a gente só exibe o que a gente já mapeou. Esse é um dashboard feito no Excel mesmo, então não é um Power BI, mas intenta ser daqui a pouco. A gente tem a base de dados ali na aba ao lado, e aí a gente tem um painel que a gente pode fazer os filtros que a gente quiser. Ali, na primeira... Se puder só levantar um pouco, para mostrar a parte de cima. Isso. Então, é o mapeamento dos marcos normativos vigentes. Aqui a gente pode filtrar pelo país, então, pelo país ou pelo município, né? Então, nas nossas pesquisas, a gente tem Brasil, Portugal, Espanha. Ao se deparar com Portugal e Espanha, a gente precisou também olhar para as políticas migratórias da União Europeia. Temos Lisboa, Barcelona e Distrito Federal no que se refere ao projeto local. A gente pode filtrar por tipo de normativa, se é uma lei, se é um decreto, se é um regulamento. Ali, o ano de promulgação. Embaixo, a gente criou categorias, né, variáveis, para entender se essa normativa se trata de uma política de fluxo, de uma política de inserção, ou se de ambas, porque a gente tem algumas normativas que falam tanto do acesso, né, do visto, mas também falam de assistência social, de assistência emergencial. Então, a gente quer entender qualitativamente do que se trata essa normativa, e um outro box ali que trata dos temas proeminentes, né, do que se fala essa normativa. Então, esse foi um primeiro exercício, peço desculpas, está bem ainda no início, mas é mais para lançar a ideia de a gente entender que isso pode adiantar muito o trabalho dos pesquisadores, né, para todos nós que trabalhamos com isso, e da importância de nós termos claro esses marcos normativos, porque se a gente fala de política migratória, de governança e de monitoramento e avaliação, nós precisamos de parâmetros claros para lidar com esse fenômeno, né? E esses parâmetros, muitas vezes, a gente encontra dentro desses marcos normativos. Então, agora eu abro para o debate, vou passar a palavra para a professora Tânia, que ela vai aí fomentar a discussão com vocês, e as nossas bolsistas, Larissa, Júlia, Sara, vão fazer o registro e a relatoria de todas as contribuições. Então, não se acanhem, por favor, participem, sejam bem-vindos a essa conversa. Olá, pessoal. Devido ao avançado aqui da hora, eu vou abrir para a gente fazer uma rodada de conversa, não é nem de necessariamente pergunta só para a mesa, mas se também quiserem fazer alguma pergunta para alguma outra pesquisador, para a gente poder começar o lançamento mesmo do livro 4:30. Então, eu peço desculpa por esse atrasozinho. A gente tem aí uns 15 minutinhos de conversa. Tá bom? Então, eu abro aqui a palavra para alguma pergunta.
choque. Deu choque. Não, eu acho que queria parabenizar toda a equipe pelo trabalho, né? E eu queria resgatar uma fala da última mesa, né, das evidências de dados, que eu acho que é importante a gente trabalhar sempre buscando a complementariedade, para a gente não chover no molhado, né? E como a gente pode avançar. Eu acho que isso aqui é uma coisa interessante. Não existe ainda nenhum painel de marcos legais. Né? Quantos são, em que às vezes você tem que ficar buscando esses painéis. Então, eu acho que também a sugestão que eu gostaria de dar no workshop, de forma coletiva, é como a gente pode construir sinergias para ampliar o conhecimento. E não a gente fazer mais do mesmo. Eu acho que isso aí seria interessante. Aqui tem um marco legal, que a gente pode fazer um mapeamento, faz comparado, tá, o pessoal da França, de Portugal, da Espanha. De repente, uma questão com a mesma questão dos temas de pesquisas de infância, dos temas conceituais, a gente já viu a questão do dicionário, mas como a gente pode criar também elementos criativos para pensar um marco conceitual para as migrações, né? Então, eu acho que isso é importante a gente avançar, é uma sugestão que eu dou à Raiz, retomando um pouco a fala que teve na mesa, né? Eu acho que até uma resposta para a gente, para a academia, né? Como a gente pode diversificar o conhecimento e a gente não ficar somente se repetindo e fazendo mais do mesmo. Eu acho que isso é uma coisa importante, uma sugestão que eu deixo. Olá, boa tarde. Primeiro, parabenizar vocês pela pesquisa. Eu faço parte do LAEM também, meu nome é Marina, e eu acho que eu trago uma provocação aqui. O meu tema de pesquisa também é políticas educacionais, principalmente voltada para o Distrito Federal. E eu fiquei curiosa para saber, dentro dessa questão das políticas de ensino de língua portuguesa, e que veio uma descoberta durante a escrita do meu TCC também, que aqui no Distrito Federal nós temos os educadores sociais voluntários. E na escola que eu fiz a pesquisa, um deles falava espanhol. E foi isso a grande ponte de conversa entre os alunos, as professoras, enfim, todo o ambiente escolar. E aí eu penso que isso também seria interessante como uma política, né? Não só os migrantes aprenderem a língua portuguesa, mas e a gente também, nós professores. Sou professora também, no momento não estou atuando, mas, assim, é uma coisa que eu acho que é necessária, porque para eles é difícil, para eles, às vezes, é muito difícil se entender e querer principalmente as crianças, né? Que foi a minha pesquisa no primeiro ano do ensino fundamental ali. Eles têm 8, 7 anos. Enfim, você falar, não, eu sou um migrante, às vezes eles não querem falar isso, porque às vezes é desconfortável, às vezes, enfim, existe a xenofobia, existe o racismo, está tudo ali entremeado naquele espaço. Então, eu acho que a iniciativa de trazer a língua espanhola, o francês, o inglês, que seja, a partir de uma iniciativa das EAPs mesmo, acho que seria muito importante. Outra provocação que eu fiquei pensando também, a partir da política de interiorização, né? Enfim, o crescimento de migrantes, principalmente venezuelanos, aqui no Distrito Federal, e em todo o Centro-Oeste, é pensar políticas, né? Durante os estudos, eu vejo assim, o Mato Grosso do Sul, eles estão tendo mais iniciativas também, e eu vejo que é algo que a gente também tem que olhar dentro dessa discussão, tanto acadêmica quanto de políticas sociais. Oi, boa tarde. Precisa levantar? Vamos lá, então. Então, boa tarde. Também parabenizar. Nossa, muito bacana, assim, conhecer mais por dentro, né, as pesquisas de vocês e essa questão da divulgação, né? Não basta a gente fazer para dentro. Acho que cada vez mais tem uma demanda social também, né, de não só dar o retorno para a sociedade, mas da gente manter esse diálogo aberto. Então, eu fiquei pensando, né, o que o Leonardo levanta.
é um dos desafios que a gente tem se deparado na rede também. E uma das nossas propostas era uma plataforma interativa, quase como se fosse uma rede social de pesquisadores, né? E que não dependesse da nossa mediação. Que as pessoas que tivessem, por exemplo, uma iniciativa aqui no DF, numa escola, pudessem dialogar, né? Fiquei sabendo da sua iniciativa, pudesse dialogar com uma escola no Piauí, por exemplo. Então, a gente está nesse processo, a gente já descobriu que nós podemos colocar dentro do site via Google Forms. Tá? Então, a gente pensou um Google Forms que vai gerar uma ficha de atividades e que depois... Porque tem que ter algum filtro, sabe? É só um primeiro filtro, para que não seja, por exemplo, algo que, enfim, uma palavra racista, xenofóbica, enfim, né? Mas aí, dali, vai direto já num formato para o site com os contatos das pessoas, ou seja, elas podem, né, fazer isso. Eu acho que a gente ainda não está muito aberta, não está ainda... A gente tem que entender como é que a gente coloca a rede social a nosso serviço. A gente está meio traumatizada, eu acho, no Brasil, né, com as redes sociais. Mas, por exemplo, né, a gente tem as redes dos laboratórios, as redes sociais dos projetos. E a rede social ela tem um alcance imenso. Então, por exemplo, abrir uma chamada, por exemplo... Você pesquisa sobre marcos legais, você quer contribuir, porque, de repente, tem alguém fazendo uma pesquisa. Em alguma universidade, a gente teve um processo de interiorização tão grande, né, com o Reúne das nossas universidades. E até na hora do almoço falávamos com o professor Márcio também, assim, a gente não tem uma associação de estudos migratórios. Os estudos migratórios eles estão distribuídos em diferentes áreas do conhecimento. É isso, eu estou nas artes, tenho dialogado muito com o pessoal da educação, das letras, da psicologia, da terapia ocupacional, entende? Então, de repente, a gente nem está conseguindo chegar nos colegas. Tem artigos publicados, eu fiquei pensando, oxa, temos que conversar. Artigos publicados sobre estado da arte nos marcos legais para a educação, por exemplo. Né? Então, como é que a gente faz isso convergir? Né? Então, acho que... Pensar um pouco nisso, esses momentos de encontro presencial, mas talvez um fórum permanente, né? A gente começar a pensar nisso, uma reunião uma vez por mês, a cada 2 meses, né? Chamadas nas redes sociais, mas que gerem produtos. Isso é uma coisa que a irmã Rosita sempre nos fala, né? Não adianta a gente só levantar um monte de questões, e ela pergunta, o que vocês vão fazer com isso? Então, eu acho que isso é importante. O que a gente vai fazer com isso? Como a gente vai publicizar? Mas, de novo, quero parabenizar vocês, e esse espaço de fórum é muito importante mesmo. Obrigada. Olá, boa tarde. Professora Susana, do Instituto de Letras. Vou parabenizar. Eu acho que ainda sou parte do LAEM, né? Nem sei, acho que sim. Isso da pandemia deixou a gente sem local, né? Mas realmente estou impressionada, ficou muito legal e é realmente necessário, né? Toda essa documentação, toda a informação acessível para as pesquisas, para tudo, né? Eu queria também propor, né, nessa parte das ações não governamentais, poder colocar o Mobilang. Eu trabalho no grupo de pesquisa extensão Mobilang, acho que é um exemplo do que estava falando a Luciana, como a gente daqui de Brasília acabou espelhando isso que é com um site bem mexeruca, nada a ver com esse... Fico bem brasileira com isso, né? Nada a ver com esse tão bonitinho que já estou querendo me espelhar. Mas o Mobilang acabou sendo acessado por outras universidades do país. Tem Mobilang na Paraíba, em vários, no Rio Grande do Sul, em vários, eu nem consigo lembrar de todos, né? E a gente tem, inclusive, para colocar à disposição, nós gerenciamos um banco de intérpretes comunitários, temos uns 190 intérpretes de umas 20 línguas diferentes, e estamos dando serviço há uns 10 anos ao CONARE, à Defensoria Pública da União, ao CREAS Diversidade, que aciona o banco com muita frequência, Saúde, Ministério do Trabalho, que inclusive... Então, ficasse à disposição, e também que acabou, que daqui saiu, por exemplo, estamos lá no Pará, com a Acnur, porque desenvolvimos um aplicativo de assistência sociolinguística que
vincula aos intérpretes que nós formamos, que estão espalhados pelo país e que pode dar serviço, está aqui em Brasília, mas pode dar um serviço, uma assistência sociolinguística a quem está no Acre, onde for, né? E era isso, colocar à disposição para a gente conseguir, agora que já passou a pandemia, eu estava de licença médica, melhorei, poder nos coordenar melhor para as ações. E daquele projeto de extensão, eu não sei se vai servir a da Larissa, né? Mas nós fizemos um levantamento sociolinguístico aqui na UNB, há uns 2 anos. Não é só de estrangeiros, também são as línguas indígenas, mas talvez pode interagir, porque fizemos esse levantamento não pelo SIGA, os alunos foram pelas secretarias, porque é bem difícil levantar, e tem, assim, por nacionalidade, línguas faladas na UNB. Tá, vai sair publicado no livro, mas ainda não saiu. Vamos interagir. Eu sou Elaine, sou antropóloga, trabalho com os indígenas. Meu diálogo com o Léo começou lá em 2017 sobre a questão do Zuaral. E quando você apresentou esse último esforço, né, que eu achei super interessante, sobre os marcos legais, no caso dos indígenas, a gente teria que ver outras fontes. Então, a gente tem recomendação para o Zuaral em relação à infância, por exemplo, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, e há outros marcos legais e outras iniciativas que podem fugir desse olhar aí, desse levantamento. Então, também me coloco à disposição para contribuir com vocês depois. Obrigada. E também outra sugestão, que é reagindo a partir da fala da Luciana, eu acho que seria importante a gente pensar, né, para entender as políticas migratórias, a partir dos campos sociais transnacionais, né? E a gente vê isso aqui com os migrantes, né, os haitianos, os venezuelanos, e como a gente pensar também como identificar que redes são essas e que campos são esses. Eu acho que aí é uma pesquisa colaborativa, realmente, a partir de diferentes olhares, e como a gente expandir isso para a América Latina, né? Porque é um espaço de circulação, não ficar preso ao território, ao nacionalismo metodológico, mas como a gente construir parcerias, eu acho que aí é mais fácil identificar as políticas migratórias, né? Porque as políticas migratórias nacionais, elas estão muito ancoradas às questões geopolíticas. A gente está vendo aí nos Estados Unidos, fazendo toda a pressão junto ao governo mexicano, para quem tem visto, quem não tem, junto ao governo panamenho, que acaba de assumir agora. Eu acho que, como a gente entender também essas lógicas, essas dinâmicas, eu acho que é fundamental para a gente interpretar um pouco essas políticas migratórias, né? É uma sugestão que eu deixo também aqui para esse workshop. Obrigado. Tenho que levantar? Bom, primeiro eu queria fazer também um comentário, uma sugestão, mas antes disso também eu quero aproveitar para parabenizar vocês, né? Eu acho que já falaram um pouco sobre isso, mas eu acho importante reforçar, principalmente pela própria autonomia do laboratório, né? Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, que eu acho que é super interessante, não apenas academicamente, mas o exercício de, ao mesmo tempo, tentar se distanciar do observatório, querendo ou não, parte de vocês fazem parte do observatório, que tem um outro foco, né, voltado, que tem todo um aparato legal, governamental por trás, que a gente também sabe os limites, que tem um pouco sobre isso, por mais toda a importância inevitável que sabemos, mas vocês estão fazendo esse exercício através do laboratório, olhando criticamente os trabalhos que vocês já fazem, mas olhando para uma outra posicionalidade e assim por diante. Então, eu acho que isso é um exercício cada vez mais importante, né, do engajamento intelectual acadêmico cada vez mais crítico, né? Eu acho queria destacar isso também, para além da própria qualidade do trabalho de vocês. Mas o que eu queria comentar é uma outra questão que tem a ver com o que o Leonardo estava falando, dos marcos jurídicos. Eu acho que é algo interessante também, talvez seja pensar numa cronologia de leis, né? Cronologia de leis migratórias, numa perspectiva comparada. É um pouco o que vocês estão propondo aqui no evento, inclusive no intervalo estava conversando aqui com os colegas, que cada vez mais não há como pensar as políticas migratórias
apenas em escalas nacionais, né? Tem que cada vez mais em escalas globais, mas relacionando também escalas nacionais e assim por diante. Então, pensar uma cronologia de leis, né, para além dos estados nacionais, também vai reforçar um pouco essa perspectiva comparada. Ver quais são os contextos nos quais que essas leis surgem. Vocês vão conseguir conectar também, por exemplo, o Igor também estava levantando algumas questões, críticas também severas em relação ao contexto brasileiro, mas também boa parte dessas leis também são produzidas através também de influências e implicações também de outros estados, né? Então, a gente dá para pensar, através de uma cronologia de leis, em que medida outras políticas migratórias mais restritivas ou talvez menos restritivas influenciam, né? E vice-versa em relação ao que é produzido num determinado estado nacional em relação a outro. Talvez também seja algo que produz alguma coisa, né, nessa perspectiva mais comparada e reforçando o argumento do que cada vez mais é inevitável pensar as políticas migratórias no sentido mais global também, até porque as pessoas, como nós conversamos ontem, estão cada vez mais também numa lógica de mobilidade, de circulação e assim por diante, desafiando também as políticas migratórias a níveis locais e nacionais. Para a Larissa Bela passar o microfone. Acho que tem alguém do lado de cá. A Bela. E depois a professora Bela. Oi, gente, novamente eu, Rocio. Eu estava, assim, são muitas ideias, né, muito lindas, muito potentes, e eu acho que, tomara que a gente consiga ir articulando passito a passito. Mas e uma coisa que eu fiquei pensando assim nas falas e tal, pensando Portugal, Espanha e tal, que Portugal é um país que, digamos, vai circular muitas pessoas brasileiras para lá, né? E aí pensando em alguns casos que tenho acompanhado e em relação a isso, é a migração de mulheres brasileiras para Portugal e casos em que as mulheres brasileiras sofrem situações de violência e muitas vezes não encontram leis, como a lei da Maria da Penha, né, que ela é completa, ela é muito boa, né, muito potente, mas que não encontram isso em outros países. E aí elas sofrem de violência. E pensando nessas políticas, como políticas de proteção contra a violência de gênero, inclusive mulheres que têm perdido a guarda de suas crianças por causa de leis que não contemplam essas diversidades também de famílias de diferentes nacionalidades, né? Então, a guarda mais perde e vem, muitas vezes, voltando no país, como o Brasil, sem suas crianças, porque perderam a guarda por ser de outro país ou porque decidiram se divorciar e não conseguiram ter a guarda porque a criança é da nacionalidade desse país. Então, pensando nessas diversidades, pensar numa política migratória diversa, ela não pode esquecer das questões de leis para a proteção, né, dos direitos das mulheres, dos direitos das crianças, e ela tem que também ter esse olhar, e aí pensando nesse levantamento rico que estão fazendo, né, como também tem como as políticas migratórias também consideram essas interseccionalidades, como interseccionalidades de gênero, de idade, enfim, né? Obrigada. Você está fazendo muito exercício, né? Eu estou reagindo. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito sério, mas não dá para a gente ficar mapeando tudo. Não dá. Não dá. Eu acho muito mapear todas as políticas, as leis, não dá. Eu acho que se... Vocês estão me escutando? Sim, sim. Então, posso continuar. Eu acho que tem que ter um problema, tem que ter um argumento. E, primeiro, tem que fazer revisões do estado das artes. E daí pode-se pensar qual é o problema que nós queremos. Eu acho que é uma questão de ter um argumento, de ter um problema e ver o que é necessário mapear ou não
em termos, inclusive, de questões de pesquisa, porque não dá... Uma coisa é quantificar quantas pessoas, as profissões, quer dizer, o que o OPMIG está fazendo. Em termos de leis, eu acho que é mais complicado. Se a gente pensar em leis que da políticas de colonização para cá, a Giralda Seifert já fez. Então, começa com o trabalho da Giralda Seifert. Eu acho que é no Brasil, mas em outros países também fizeram. Então, vamos ver quais são as resenhas, porque senão fica uma coisa boasiana. Coletar dados, eu acho que não dá certo. Eu acho que é um grupo interessante de pessoas que está aqui, ótimo, mas tem que ter um problema, argumento e para que serve. Né? Porque não dá para fazer acervos e tudo. Tem que fazer escolhas. Tá? Obrigada. Mais alguém gostaria? Nayara? Não tinha Serei visto rápida. sua mão levantada, desculpa. Não vou falar diretamente para a ULAM, mas a gente está numa plateia com jovens pesquisadores e pesquisadores mais experientes. E são inquietações que me surgem na minha trajetória enquanto pesquisadora e ativista. Primeiro, é a nossa tendência no Brasil de fazermos políticas e ações, atividades e pesquisas voltadas aos grandes fluxos que a gente tem. A gente ouve muito sobre os haitianos, a gente ouve muito sobre os venezuelanos, não que eles não sejam importantes, mas estando próxima do movimento de imigrantes aqui do Distrito Federal, a gente vê que tem, só no DF, são mais de 160 nacionalidades residindo num território muito pequeno, sobre as quais não tem políticas públicas. Por exemplo, você colocou ali a questão do Renova DF, e o Renova DF teve seleções exclusivas para migrantes venezuelanos, por exemplo. E aí você tem oferta de cursos por organismos internacionais que são exclusivas para venezuelanos. Não é, por exemplo, há outros migrantes que falam espanhol, se fosse uma limitação do idioma no qual é ofertado o curso, poderem fazê-lo. Então, isso acho que é importante a gente começar a trabalhar também com essas especificidades do nosso território, essa multiplicidade de nacionalidades que convivem no mesmo território, que têm as suas especificidades também nos acessos. Nós temos, por exemplo, comunidades muçulmanas onde as mulheres usam burca e hijab e etc., e que não estão integradas na nossa sociedade e tampouco a gente, enquanto pesquisadora, tem mulheres que sofreram, por exemplo, violência, né, nos seus países de origem da mutilação genital feminina e que tem relatos aqui no DF de que, quando elas procuram o serviço de saúde, elas são expostas, entende? Quando elas vão fazer exame ginecológico, a UBS inteira vai lá para ter conhecimento de como é essa violência, e isso não está sendo normatizado, isso não chega, isso não vira política pública, isso não vira orientação. A gente precisa olhar com outros olhares também. Eu sei que o recurso ele gira em torno desses movimentos volumosos, mas se a gente puder dar esse olhar, acho que seria interessante. Isso não é só para o LAEM. Outra questão é que eu vejo que a gente fala muito do migrante, mas a gente não fala tanto dos profissionais que também estão na parte da acolhida. Eu tive uma experiência que, para mim, foi muito interessante, desafiadora, mas interessante no doutorado, que foi conversar com gestores, com organizações internacionais, com migrantes e com profissionais de saúde atuando. E você ter essa visão de todas as, pelo menos a maioria das partes que estão atuando dentro disso, você vê que os desafios são comuns e que, às vezes, a falta de suporte não é só para o migrante que não tem informação sobre os direitos, como acessar e etc. Mas o profissional de saúde, por exemplo, falava para mim, eu atendo migrante desde 2008, e a primeira vez que surgiu alguém aqui, eu joguei no Google, eu posso atender migrante no SUS? Porque ele não tinha ideia de que era possível. Eu tenho relatos de imigrantes que são atendidos, eles não fazem ficha porque têm medo de fazer a ficha e ser errado o profissional de saúde registrar o migrante no SUS. Então, existe um desconhecimento, existe uma falta de informação dos dois lados que prejudica também essa integração. Eu acredito que na educação seja muito pior, porque é obrigatório a criança estar ali todos os dias e esse profissional está sozinho diante do desafio. E aproximar a academia dessas populações, mapeando essas necessidades e podendo levar isso como proposições também para a gestão pública, vai ajudar muito. Aqui no GDF, a gente tem a GASP-VP, por exemplo, na área da saúde, que cuida de 7 populações específicas com 7 pessoas.
para atuar em todo o território. Então, toda ajuda que a gente consegue levar de informação, eles estão trabalhando agora numa nota técnica nova, eu vi que vocês citaram, de 2018. Se não sair, vai sair uma esse ano ainda. Eles estão preparando materiais de orientação e é uma gestão aberta à comunidade acadêmica. Eles só não sabem como chegar até a comunidade. Então, acho que a academia precisa sair desse espaço fechado e começar a buscar ativamente também o poder público. A gente tem aí agora uma lei distrital para a população migrante, vamos ter um comitê de apoio à população migrante, refugiada e apátrida. E é importante que a academia esteja lá, fazendo-se presente, levando os dados, ajudando na interpretação, ajudando na construção de soluções e na adaptação de soluções também. E gostaria de sugerir para incluírem nos estudos os Países Baixos. Eles têm muito dado, muita informação, uma trajetória ambígua com a questão da migração, de terem políticas muito boas de, por exemplo, tradução, de ensino do idioma local, e que trazem experiências do que a gente pode adaptar e do que a gente não deve fazer. Então, acho que essa parte do não ir para esse lado também é muito interessante para a gente enquanto pesquisadora. Eu sei que é mais um país, é mais uma coisa super complicada, mas deem uma olhada com carinho. É um país que tem bastante informação para a gente poder trocar figurinhas também. Obrigada. Obrigada, Nayara. Pessoal, eu gostaria... Desculpa, eu não vejo as mãos levantadas quando eu vejo. Tá. Eu só vou pedir para a gente ser um pouquinho breve, porque a gente está já mesmo assim, passamos o horário, era 4, que era o lançamento, então já estamos uma meia horinha atrasada, então vou pedir, por favor. Boa tarde a todos, parabenizar e atrasa assim, não, porque o evento realmente está muito bom, viu? Os assuntos muito interessantes. Eu sou um peixinho fora d'água aqui entre vocês, sou professora de espanhol, mas motivada aqui por minha amiga, estou entrando nesse conhecimento sobre migrações, refugiados, até porque sou uma migrante, É muito interessante, estou apaixonada por isso. Eu só queria contribuir uma coisinha. Como professora de espanhol, eu vi agora o levantamento de importância do ensino da língua espanhola aqui. Infelizmente, nós estávamos com esse projeto, ele era obrigatório, o ensino. Depois, houve outro reviravolta aí, e agora não é mais obrigatório. Então, assim, desta forma, estando aqui, o LAEM, todos que estão aqui, de que forma vocês podem contribuir e ajudar para a gente pressionar para que volte a ser obrigatório o ensino da língua espanhola, Nós estamos com o Fica Espanhol, que é um movimento, Fica Espanhol, se vocês pudessem entrar nesse site, vocês colaborarem de alguma forma, e eu só faço parte também da Associação de Professores de Espanhol do DF, Então, nós também, junto com o Fica Espanhol, a gente está trabalhando ativamente, tentando ver, mas sabem que as forças são maiores, A gente faz nossa parte. Era só isso. Obrigada. Não, Marília. Não, só aproveitando a fala da Nayara, dessa ideia de aproximar, extrapolar, o âmbito da academia, então, foi dito ali que foi promulgada aqui a lei distrital para diretrizes de política migratória no DF. A Câmara Legislativa também tem a Frente Parlamentar de Imigração e Refúgio, também, que é aberta para receber ali demandas e provocações, e é preciso que a sociedade provoque e traga todas as questões. Até o Anderson colocou a questão de como surgem em cada local as leis. Aqui no DF foi a partir de uma audiência pública provocada por várias organizações, sociedade civil, e pela quantidade de denúncias na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, que vinham recebendo tanto da comunidade uaral e de outras nacionalidades também. Então, o DF chega atrasado na criação dessa lei, mas agora existe, e dia 13 de setembro agora vai haver uma reunião pública na Câmara Legislativa para debater a regulamentação dessa lei. Então, foi aprovada, já a sociedade civil
já informou, já estão se articulando para a questão da regulamentação, disseram que já provocaram o governador, não tiveram ainda, né, respostas, então a gente estamos nos articulando para fazer isso através da Câmara Legislativa, então 13 de setembro, é importante, né, é uma reunião aberta, então é importante que as pessoas participem, e para não só pensar a regulamentação, mas também para trazer questões, como que a Nayara trouxe, de violações de direitos humanos, que podem ser também informadas ali na Câmara, né? Então, dia 13 de setembro, aberto para todo mundo, e é isso. Participem. Acho que agora deu. Não vi todas as mãos. Eu queria agradecer, primeiramente, né? A gente está sendo gravado e a gente também está anotando todas essas contribuições, né? O evento também está sendo gravado e a gente tem as bolsistas que também estão fazendo a anotação. Eu acho que é um momento de a gente reiniciar essa conversa, né? Suzana também estava no LAEM, a gente teve essa parada da pandemia, agora a gente está com essa retomada, né? Então, o evento é essa porta mesmo, né? A nossa ideia é que o evento fosse essa porta, da gente criar essas sinergias, retomar o assunto, como diz o Anderson, pensando, né, o tema, né, trazendo outros elementos, né, e o laboratório tem essa função, tem esse norte, né, que a gente quer que ele tenha também, que é essa pensar por diversas frentes, né, as migrações, então ter esses espaços de debate, igual nós estamos tendo esse encontro, talvez outros encontros surjam, né, Luciana também aqui propondo alguns pequenos fóruns, né, outros elementos que a gente se reencontre, né, e esses debates vão podendo ser avançados, e as ideias também, algumas a gente vai tentando concretizar, como disse Rocio, né, a necessidade de se concretizar também as ideias, né? Como disse a Bela, a gente não consegue achar todas as leis, todos os decretos, todas as normativas, né? Mas a gente consegue ter mapas que nos ajudam a guiar para tentar achar caminhos, parcerias, pequenas pesquisas que, às vezes, já nos ajudam um pouquinho no caminho da pesquisa como um todo. Eu acho que chegou outros rostos aqui que estão interessados também no lançamento do livro, na história do Roland. Então, eu não quero mais me delongar, vamos desfazer aqui a mesa.